O primeiro, quem é o maior no reino de Deus? Sabe, quando nós olhamos as Escrituras, olhamos para a palavra de Deus, em 2 Samuel conta a experiência do exército de Davi. Davi tinha um exército fantástico, um grupo de pessoas extraordinário, que fizeram história, marcaram história junto com ele. E a Bíblia conta sobre os 3 primeiros valentes de Davi. 2 Samuel 23. Fala sobre Josebe, Eleazar, Samar. Josebe era um cara especialista com a lança, extraordinário. Eleazar diz que ele enfrentou os filisteus e a espada chegou a colar em suas mãos. E depois da batalha disseram para Eleazar: solta a espada, já acabou. Chegou a espada a colar em suas mãos. Samar, ele era extraordinário também, né? Ele defendeu um terreno de lentilhas e vendo assim, enquanto todo mundo estava fugindo, ele se colocou no meio do terreno e guardou aquele terreno. A Bíblia conta sobre nome de mais outras pessoas que foram extraordinários, mas não estavam entre os 3 primeiros. Conta sobre Abissai, por exemplo, era o chefe dos 30 valentes de Davi. Ele era tão grande e tão extraordinário como os 3 primeiros, porém não se chegou entre os 3. A Bíblia fala também sobre homens extraordinários que fizeram tanto, eram conhecidos assim de uma forma extraordinária, mas não foram contados entre os 3. Quem é o primeiro? Quem são os primeiros? Quem são os mais importantes? Essa é uma coisa que você tem visto no reino de Deus, na casa do Senhor, na obra de Deus, na igreja. Quem merece mais honra? Quem é os primeiros? E Jesus conta a parábola de um dos trabalhadores e o seu Senhor. Ele conta a parábola dizendo que um certo dia um senhor contratou pessoas para a sua seara. Uns começaram de manhã, outros começaram num período mais tarde, outros começaram no período da tarde e outros começaram no fim do dia. Depois o seu senhor acertou contas com todos, honrando cada um, segundo o que ele quis. E os que começaram primeiro se sentiram ofendidos porque os últimos foram tão honrados na mesma proporção que eles foram no início, que trabalharam muito mais. E a parábola diz que o seu Senhor disse: eu sou o Senhor, eu não posso dar honra a quem eu quiser e como quiser. Cada um foi recompensado segundo o seu trabalho, mas quis o Senhor honrar aquele que chegou por último de uma forma especial. Isso quer dizer, não por merecimento, mas segundo a vontade do seu Senhor. Jesus, ele nos ensina coisa preciosa da sua palavra. Em Lucas 6, conta a experiência de Lucas, fala sobre o discípulo. Ele não é maior do que o semestre. Sabe, o discípulo, ele não pode ser maior do que o semestre. Mas se ele fizer tudo direito, se ele aprender direitinho, se ele for um bom discípulo, ele será tão bom como o seu mestre. Quer dizer, ele se parecerá com o seu mestre. Ele aprenderá coisas preciosas que somente o seu mestre conseguiu fazer. Um bom discípulo, ele vai se parecer com o seu mestre. O próprio Jesus, ele se multiplicou ensinando os seus discípulos a se parecerem com eles. Tanto que em certo momento as pessoas disseram: ele se parece com Jesus, ele fala como ele, se eles são parecidos. E realmente o discípulo, ele tem que se parecer com o seu mestre. O discípulo não pode ser melhor que o seu mestre, mas pode fazer tão bem como o seu mestre. Pode superar-se em coisas que Deus o chamou de forma extraordinária. Assim como o seu mestre foi chamado com propósito, os discípulos também são chamados com propósito diferente. Não para fazer as mesmas coisas, mas às vezes para dar continuidade, às vezes para fazer coisas que o seu mestre não foi chamado para fazer. Enfim, isso não tira o mérito de cada um. Mas o próprio Deus, ele é maravilhoso, porque nós não fomos chamados para substituir, nós fomos chamados para multiplicar, para expandir, nós fomos chamados para
continuação. Sabe, essa é a coisa maravilhosa do reino de Deus. Cada um tem a sua participação. Um planta, outro colhe, outro rega. E o próprio Jesus disse que alguns colhem o que não foram semeados. Jesus próprio disse para os seus discípulos: vocês são enviados a colherem aquilo que vocês não semearam. Isso quer dizer a graça de Deus, privilégio. E sabemos que existem coisas que somente o Senhor preparou, reservou para aqueles que o temem e o servem. Quem é o maior no reino de Deus? Você precisa fazer um bom trabalho. E ao fazer um bom trabalho, e o próprio Jesus nos ensina, num certo momento, quando os filhos de Zebedeu, em Mateus 18, a mãe perguntou, eles perguntaram em Mateus 18, quem seria o maior? Né? E se perguntou, Senhor, quem é o maior no reino de Deus? Jesus usou a figura de uma criança. E ele disse, olha, tá vendo essa criança? E as crianças se reuniram ali, ficaram tudo junto a Jesus. Ele disse que se ninguém, quem não se converter como uma criança, não pode olhar o reino de Deus. E ele usou a figura daquela criança, dependente, que confiou plenamente, né? Que se jogou no colo de Jesus, sem nenhum receio, sem nenhuma dificuldade. E Jesus ali, ele era maior no reino de Deus, por quê? Porque estava rodeado de gente que precisava ser amada, gente vulnerável, gente que não merecia o seu amor, mas ele fez mesmo assim, ele serviu, ele amou de uma forma incondicional, de uma forma que os alcançou com amor eterno. E maior no reino de Deus é pessoas que entendem esse princípio, praticado o próprio Jesus, é dar um amor incondicional, um amor a pessoas que não tem como compensar e recompensar você pelo que é feito. Sabe, é como uma criança entregue, sujeita, que não carrega no seu coração interesses pessoais, mas um coração simples, um coração humilde, um coração bondoso, sem malícia, sem maldade, na sua simplicidade, na sua inocência. Sabe, é coisa tremenda isso. E em certa ocasião uma mãe pediu para Jesus para honrar os seus filhos, colocando uma à sua direita e outra à sua esquerda, né? Foi os filhos de Zebedeu. Ela falou, Jesus, não tem como o Senhor no seu reino honrar os meus 2 filhos e eles entrarem no trono contigo? E Jesus disse que esse cálice era um cálice muito delicado. E Jesus disse, tomar o cálice era possível, mas sentar à sua direita, à sua esquerda, não era possível. Quer dizer, já está reservado da parte de Deus. Quem sentará à sua direita ou à sua esquerda? Sabe, Deus, ele separou uns para determinadas coisas, ele separou outros para finalidades específicas de Deus. E não tem a ver com merecimento, tem a ver com o plano original, o propósito de Deus. Na sua presciência, o Senhor te reservou coisas preciosas. Pedro recebeu a notícia que ele sofreria no seu ministério e Jesus compartilha com ele da sua morte. Diz, as pessoas te conduzirão e você não terá mais domínio e controle da sua própria vida. Pedro, ao ouvir aquela notícia, no final do Evangelho de João, ele ficou um pouco arrasado, mas também consolado, sabendo que Deus estaria presente. Então ele pergunta para Jesus, e João? Como será a morte de João? Como será João? E Jesus disse, João é uma outra história. Cada um deve se preocupar com a sua própria história. Alguns podem morrer prematuramente. Uns podem morrer na sua velhice. Outros podem fazer coisas extraordinárias. Outros podem apenas alcançar uma pessoa. Mas cada um de nós precisamos ter a certeza do chamado de Deus, do propósito de Deus. Para que Deus nos chamou? Qual é a finalidade, o chamado que o Senhor tem na sua vida? As pessoas muitas vezes estão preocupadas, algumas pessoas no reino de Deus, preocupadas com a posição, preocupadas com a honra. E muitas das vezes, quando a honra não está junto com a autoridade, você não terá uma nem outra. Sabe, a autoridade é dada por Deus. E a honra, ela vem quando nós entendemos que esse propósito de Deus tem que ser concretizado
dentro do tempo, no momento de Deus. Sabe, não ser contado entre os 12. Essa é uma coisa interessante, inclusive isso é um conteúdo que está num livro meu e vai ir para um próximo livro que vai ser lançado, né, nos próximos dias. Não foi contado entre os 12. Jesus teve 12 discípulos que ele preparou, conhecido como os apóstolos. A Bíblia conta sobre os 70 discípulos de Jesus lançados, né, enviados de 2 em 2. Homens que lidaram com um cenário como ovelhas lançadas ovelhas em meio a lobos. Quer dizer, Jesus conta que esses discípulos estarão em desvantagem muitas das vezes. Em meio a lobos, entre escorpiões, serpente e escorpião, um inimigo invisível que não dava para ser visto, mas o Senhor deu a eles autoridade. Assim como Atos 1:8 diz, dei poder do Espírito Santo de Deus, poder e autoridade para ser testemunha, para levar o reino de Deus. Então, um discípulo que faz um bom trabalho, ele receberá do poder, da autoridade, da unção de Deus. Está nele, vai crescer a humildade, vai crescer nele uma dependência maior, vai ter no seu coração uma sensibilidade, né, para as coisas do reino de Deus. É alguém que está impactado com o alto, com as coisas do alto, as coisas do reino de Deus. Alguém sensível à voz do Senhor, alguém que está comprometido com a urgência, né? A importância das coisas do reino de Deus, quanto que é urgente, sabe? A evangelização, a grande comissão, alcançar aquele que não conhece o Senhor. Sabe, alguém que consegue enxergar a sua própria pequenez, a sua própria necessidade, as fraquezas e a sua humanidade. E ele se joga em Deus, depende de Deus, ele busca mais em Deus, não se torna mais independente, mas ele torna-se uma pessoa cada dia mais dependente. Ele descobre, como Paulo descobriu, miserável homem sou. Ele descobre o quanto ele precisa parar para se alimentar. A igreja primitiva se reunia no início da sua história em função da fé. E hoje as pessoas muitas vezes se reúnem em função das suas necessidades. Sabe, as pessoas serviam a Deus e elas, ao servir o Senhor no início da igreja primitiva, você vai ver uma coisa que hoje as pessoas fazem, elas servem a Deus e elas se sentem que estão servindo a Deus, que têm comunhão com Deus baseado no que elas fazem para Deus, sabe? Mas na verdade, nós servimos o Senhor, nós relacionamos com Deus, nós andamos com Deus e o fazer é consequência do que nós somos em Deus. E não o que nós fazemos em Deus é consequência da nossa decorrente das demais coisas, ou acontece as demais coisas decorrente daquilo que nós fazemos. As pessoas fazem tantas coisas para Deus, às vezes para serem aceitas, para serem aprovadas, sentirem amadas, sentirem valorizadas, até para sentirem honradas na igreja. E na verdade, irmãos, a nossa vida com Deus, o que nós fazemos é consequência do que nós somos, do quem você é em Deus, do que você tem em Deus, do seu relacional com Deus. Jesus, ele disse, eu não faço nada do que eu não vi meu Pai fazer. Então, assim, aquilo que você vive em Deus vai ser projetado no seu dia a dia em frutos, em resultados, em atitudes, comportamentos, escolhas e decisões, sabe? Hoje você vai ver uma cultura que as pessoas fazem e vão continuar fazendo. Ou a vida espiritual delas parece que está condicionada ao que elas fazem e não aquilo que elas são em Deus, sabe? Precisamos resgatar os valores, os princípios eternos. Nós devemos nos reunir em função da fé, em função daquilo que nós acreditamos. O quanto é importante termos comunhão uns com os outros, quanto é importante multiplicar os discípulos, quanto é importante gerar outras pessoas. Sabe, esse é o maior legado de uma pessoa, de um discípulo, de um servo do Senhor. É gerar discípulos, gerar outras pessoas. Porque você não é eterno. Você vai morrer um dia. O que você vai deixar para a próxima geração? Alguém que foi extraordinário, mas não gerou a si mesmo? Não multiplicou a si mesmo?
não teve discípulos que continuaram o seu trabalho, sabe? Ou o trabalho vai morrer com você. Você morre e morre com você tudo que você semeou, plantou. Sabe, Jesus ele multiplicou a si mesmo. Ele gerou outros discípulos e eles foram extraordinários. Esse é resultado de um trabalho, de um bom legado. Sabe, nós não somos eternos. Sabe, como eu gostaria, é como a gente olha para os nossos filhos, né? Nós queremos que nossos filhos passe a gente, vá além. E quando nós somos pessoas que olhamos para os irmãos que Deus nos confiou, não como irmãos mais velhos, né? Não olhando para eles como somos mais maduros, mais experientes, mais bem preparados, mas quando a gente olha para eles como pessoas, com pais espirituais, e quando olhamos para eles como pais espirituais, nós não temos dificuldade, não sentimos enciumados, não sentimos inveja, não ficamos perturbados. Pelo contrário, nós nos alegramos com sucesso. Nós contribuímos para que os discípulos tenham sucesso, que eles cresçam, que eles amadureçam, que eles sejam melhores naquilo que nós tropeçamos, aquilo que nós não conseguimos, aquilo que a gente falhou pelo caminho. E na nossa experiência, nós temos condições de ajudá-los a não cometer os mesmos erros. Isso é muito precioso. Não ser contado entre os 12. Talvez você não esteja entre os 12 na sua igreja. Talvez você não esteja entre os três. Jesus teve os mais próximos. João, Pedro e Tiago. Eram os mais próximos entre os 12. Talvez você não esteja entre os 3 primeiros. Sabe? Jesus teve 500 discípulos. Coríntios conta, apareceu 500 discípulos de Jesus. Não sabemos quantos discípulos Jesus teve, mas a Bíblia fala sobre os 500 que viram Jesus após a sua ressurreição. A Bíblia fala sobre aqueles que não estavam entre esses 500, 70 e 12, entre os 3. Fala de José da Arimateia, fala sobre a mulher, por exemplo, de Pilatos. Nós não sabemos o que Jesus foi fazer em Jericó, mas ele tinha discípulos. Ele tinha outros discípulos que não estavam reunidos entre os 3 primeiros, entre esse grupo de pessoas que o seguiam. Ele tinha, assim como Nicodemos se torna discípulo de Jesus. E eles não foram contados entre os primeiros. Talvez você não esteja entre os primeiros, mas Jesus nos deu o exemplo, que maior é aquele que serve. Você quer ser um bom líder? Seja aquele que possa servir. Jesus foi o maior exemplo. Ele deu a vida, ele serviu, sendo o que ele era. Ele não deixou de ser quem ele era, pois servir outras pessoas. Sabe, você quer impressionar as pessoas? Não precisa. Deixa Deus compensar você. Deixa Deus te honrar, te exaltar. Seja apenas um servo. Seja aquele, o menor entre a casa do meu pai. Sabe que coisa maravilhosa isso? Ser o menor na casa do meu pai. Assim que Davi era o menor. Não preocupe-se com a honra. Deus, ele recompensará segundo o seu trabalho. Honre, não deva nada para ninguém. Aquele que merece honra, honre. Sabe, aquele que merece ser amado, ame. Sabe, enfim, Romanos diz, não deva nada para ninguém, a não ser o amor. Sabe, nós temos que fazer de uma forma correta. Nesse dia, a minha palavra para você é sobre essa importância de não sermos contados entre os primeiros. Existe muita responsabilidade. Há um livro que eu escrevi, fala sobre liderança, pastoreio e gestão, e lá eu falei sobre as 13 posições do líder. Aquele que está na frente, aquele que está no meio e aquele que está observando, né, as posições, as 3 principais posições do líder, que vai à frente, que está no meio e que está atrás. Sabe, cada posição tem seus privilégios, mas também existem os seus pontos fracos e as responsabilidades. Está na frente você fica muito evidente e as suas fraquezas também se tornam muito visíveis. Então você precisa se policiar muito para não cair em descrédito. Estar no meio não é fácil. Você precisa trabalhar muito. Sabe,
e você está na retaguarda, vai exigir de você um bom trabalho, porque os seus discípulos vão aparecer muito mais do que você. Você precisa estar corado, você precisa estar resolvido. Sabe, não é fácil, porque cada dia nós estamos sendo trabalhados por Deus. Eu quero encerrar dizendo uma frase. Uma vez perguntaram para um chefe, aliás, um mestre, a orquestra, qual que era a posição entre os músicos mais difícil? Mais difícil. Ele disse que seria a segunda posição, o segundo lugar. Por quê? E fizeram a pergunta. Porque ele disse que a grande maioria queria sempre o primeiro lugar. Então, estar em segundo lugar é mais difícil, né, encontrar. Porque as pessoas estão sempre olhando para o primeiro lugar. Você percebe que até hoje é muito comum isso, as pessoas só honram o primeiro lugar, né? Mas as pessoas que estão nos bastidores, atrás das cortinas, o sucesso de uma pessoa não é só dela, é o sucesso de uma equipe, de um grupo de pessoas, da sua família, de gente e mulheres que carregaram, que ajudaram, contribuíram, que fizeram muitas coisas para que você chegasse aonde você está. Eu gravei uma certa ocasião um vídeo sobre a tartaruga na árvore, ou uma jabuti. Eu tenho uma tartaruga em casa, desde pequenininha, ela está muito grande hoje. E certa ocasião eu gravei um vídeo com a minha menina, a mais nova, dizendo isso. Você já viu uma tartaruga na árvore? Não, né? Se você vê ela na árvore é porque alguém pôs lá. Quer dizer, ou simplificando, você não chegou aonde você está sozinho. Acorda, desperte, que haja gratidão no seu coração, humildade. Você pode ter trabalhado muito, estudado muito, dedicado muito, gastado muitas horas, né, para você chegar onde você está. Ei, mas você não chegou aí sozinho, sabe? Tenha uma atitude de gratidão, de agradecimento, de humildade, de dependência de Deus. Na sua humanidade, você não é tanto que você imagina. Você cheira igual aos outros. Você precisa da graça de Deus. E se não fosse por Deus, você não estaria onde você está. Então, se você está na árvore, cuidado para que não caia, sabe? São as pessoas que caíram nos momentos mais gloriosos de suas vidas. Nos momentos que eles se sentiram realizados, triunfantes, sabe? Jesus conta a parábola, e eu encerro com isso, que ele faz uma grande festa. E ele manda convite para um monte de gente. E cada um disse, olha, eu não posso. Um disse, comprei uma fazenda, não posso ir agora. Outro, eu preciso experimentar o gado, né? Os bois que eu comprei. Outro, eu casei, preciso curtir a lua de mel. Enfim, a parábola diz que todos eles disseram, me dê por escusado. E justamente a palavra escusado quer dizer o quê? Eu tenho outras coisas mais importantes para fazer. Sabe, as pessoas tropeçam, os maiores tropeços humanos não foram os momentos de ruínas e fracasso de suas vidas, ainda que eles se tornam vulneráveis no momento difícil, mas os homens cometeram os maiores erros de sua vida, da história. Olha para as escrituras, você vai ver, muitos erros foram cometidos nos momentos mais importantes, nos momentos mais gloriosos. Davi, por exemplo, quando entra em Jerusalém, depois de trazer a arca para Jerusalém, a festa em Israel, em todas as famílias, em todas as casas. Mas foi nesse dia que Davi amaldiçoou a sua esposa. Num momento de ira, de revolta, ele amaldiçoou Mical. Sabe, foi num momento de festa que ele cometeu um erro que afetou a sua família. A festa em Israel, mas há tristeza na casa de Davi. Sabe, você vai ver homens e mulheres que tropeçaram e nos momentos melhores de suas vidas. E essa é a humanidade, essa é a nossa realidade. Nós temos espinhos na carne. Paulo, em certa ocasião, pediu, Jesus, tira de mim esse espinho na carne. E Jesus disse, não vou tirar o espinho na carne. O que você precisa não é se livrar disso que te deixa vulnerável. O que você precisa é alimentar-se mais da minha presença. Você precisa mais da graça, não da ausência dessas coisas que te
te deixa vulnerável. O que você precisa mais é da minha presença. Venha à minha presença. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, porque vai haver momento que você não vai encontrar. Sabe, é hora de você não deixar esfriar a presença do Senhor. Precisa abrasar o seu coração. Chegou o tempo do despertar da igreja. Chegou o tempo do renovo, sabe? Não se preocupe em ser o primeiro. Esteja entre aqueles que têm servido, entre aqueles que servem. E o próprio Deus recompensará você segundo o seu trabalho. Sabe, o Senhor vai te honrar. Ele é o Deus da dupla honra. Ele é o Deus que honra cada um. Ele é fiel. Não preocupe-se a ser aplaudido, ser honrado. E não estou dizendo para você subestimar as pessoas, nem estou dizendo para você ser ingênuo. Não é isso. Só estou dizendo para você não deixar seu coração azedar numa geração que busca tanto ser honrado, num tempo onde que o belo, entre que a aparência tem tomado conta, né? É como a figueira sem fruto. A folhagem tem tomado a cena, roubado a cena, e tem deixado as pessoas sem fruto muitas das vezes. Uma aparência sem resultado, sem coisas que realmente testificam a verdade, aquilo que o Senhor realmente aprovará ao homem. Naqueles dias muitos se apresentarão a Deus, justificando-se com tudo o que fizeram. Mas o Senhor diz também, não os conheço. Sabe, nós não seremos justificados pelo aquilo que nós fazemos. O Senhor nos justificou em Cristo Jesus. Ele nos conhece. A santificação é resultado daquilo que Jesus já fez. Então você faz não para ser aceito por Deus, mas porque essa é uma resposta do que dá a Deus aquele que fez por você o que você não merecia. Sabe? Responda essa graça, esse amor de uma forma extraordinária. Que Deus abençoe a sua vida, que você fique na presença do Senhor. E você pode ser alguém que não está entre os primeiros. Não se preocupe com isso. Não se atente a essa tentação que tanto aflige as pessoas, sabe? Que tanto tem deixado gente adoecida no corpo de Cristo. Quem é o primeiro? Quem é os primeiros? Quem é o que merece tamanha honra? Não preocupe-se com isso. Deixa Deus fazer essa parte, que isso cabe a Ele. O Senhor disse um certo dia para Miriam e para Arão: vocês estão preocupados, estou parafraseando, claro, estão preocupados quem merece maior honra? E quando você começa a colocar critérios de quem merece mais, e se você merece alguma coisa, Jesus disse para certa ocasião para os seus discípulos: vocês não fizeram mais do que a obrigação. E aos irmãos de Moisés, eles queriam justificar-se de quem merecia mais. E o próprio Deus respondeu segundo o questionamento deles e o argumento que eles usaram. E se vocês querem usar o mesmo argumento, o próprio Deus diz para eles: o Moisés, eu falo face a face. Quem é vocês? Vocês são privilegiados do que eu tenho feito e tenho usado vocês com muita honra. Então não se compare uns aos outros. Olhe para Jesus e você descobrirá o quanto você é pequeno e quanto você precisa melhorar e quanto você ainda precisa adequar-se ao que o Senhor tem reservado e preparado para você. O Shalom de Deus quer dizer estar em harmonia com o propósito do Senhor. Se você estiver em harmonia com o propósito de Deus, você terá o Shalom de Deus. Seja um bom discípulo. E olha, nós não somos os melhores discípulos. Tem muita gente melhor do que a gente. Tem muita gente. O próprio Paulo descobriu isso depois de muito trabalho e depois de muito sofrimento. Ele diz: miserável me sou. Eu sou um dos maiores pecadores. Você é o melhor? Não sei. Eu estou me esforçando para ser um
que não é contado entre os primeiros. Que você seja aquele que serve. Multiplique o que Deus confiou nas suas mãos. E isso é suficiente. Deixa a honra, os privilégios, a responsabilidade, porque o cálice que muita gente quer beber é um cálice com um preço muito elevado, sacrifícios muito elevados, sabe? Tudo há um preço, e nem todo mundo está disposto a pagar um preço. E talvez o preço que você precisa pagar é a sua própria morte. Sacrificar-se a si mesmo de uma forma que você não viva a vida que você quer viver. Glamour, sucesso que você espera que você possa ter. Jeremias não vira a sua mensagem. Ele foi tido como alguém que fracassou, mas foi um profeta extraordinário, sabe? Tantos outros homens que fizeram a obra do Senhor e não tiveram. Na cultura nossa, se a gente fosse ver, eles seriam alguém que frustraram no ministério. Mas gente que extraordinária, que a Bíblia diz que a terra que eles pisaram não era digna. Que Deus ajude você numa cultura onde tem dado em alta a teologia humanista, o homem no centro, quando nós deveríamos esvaziar de nós mesmos e deixar o Espírito Santo de Deus que está em nós ter a liberdade não só nos preparar, mas nos usar de uma forma digna, de uma forma extraordinária, porque é isso que te deixa em vantagem. O que deixa em vantagem nesse mundo, como ovelhas em meio a lobos, é você entender que o próprio Deus, Ele é onipresente, onisciente, Ele tem todo o poder. E sendo que Ele te deu o privilégio de não só ser e ter, mas Ele compartilhou com você do seu Espírito para te dar vantagem e poder, a habilidade de ir além das suas limitações e conseguir enxergar, ver e fazer coisas que era impossível você fazer. Então, graças ao Senhor. E é por Ele e para Ele são todas as coisas. Que Deus te ajude. Esses dias tão confusos e vaidosos, presunçosos da ação humana, que você possa sentar e aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. E você descansará, encontrará descanso para sua alma, refrigério para sua alma, que anda perturbada com tantas coisas. Sabe, o ministério não está restrito à igreja e nem às quatro paredes. Ela se expande, ela deve ser levada muito longe. E Deus pode fazer isso. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude a não azedar o nosso coração, mas que haja paz no nosso coração. Que Deus abençoe a todos nós, a essa geração, a ser profeta, uma resposta profética, uma resposta ao clamor e o desespero de uma multidão que Jesus pediu para que preparasse mais trabalhadores. Sabe, nunca terá trabalhadores suficientes para a necessidade de tamanha urgência dessa multidão, que precisa ser liderada de gente apaixonada por Deus, gente que não esteja preocupada a ser honrada, mas gente que esteja preocupada a encher o céu e povoar o céu, esvaziar o inferno, gente que esteja preocupada em ser aprovada por Deus e não aprovada pelos homens. O mundo te perseguirá. Você não é desse mundo, está de passagem aqui. Coloque a sua mente em Deus. Olhe para as coisas do alto. Crie raízes naquilo que é eterno. E enche o seu coração das coisas que está no coração de Deus. Que a sua fome e a sua sede seja aquilo que vem do Senhor. Deus abençoe.